A graça e a paz. Quero começar agradecendo a Deus pelos aniversariantes da semana. No dia 28, Ailton. No dia 30, Emanuel e Irmã Socorro. Então, vou pedir para vocês continuarem orando por Socorro, por Clóvis, né? Clóvis já também faz aniversário, no dia 7 de outubro. Então, orem pelo casal, eles precisam. Então, a minha oração sempre é que o Senhor abençoe, guarde com muito amor, paz, saúde, e que as palavras de vocês sejam sempre as palavras do Senhor. Parabéns a Ailton, a Emanuel, parabéns, filhão, e parabéns à Irmã Socorro. Vamos dar continuidade? Falando hoje sobre justificados pela fé. Deu um branco. Justificados na lei do Espírito de vida, realidade e liberdade, né? Na realidade e esperança. Na lei do Espírito de vida, realidade e esperança. Romanos capítulo 8, nos versos 18 a 21. Eu olhei para o tema do ano, confundi com o tema do dia. O tema do ano: justificados pela fé, somos pacificados em Cristo. Romanos capítulo 8, nos versos 18 a 21. Diz assim: considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que vem, com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. A sujeitou na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então a gente vem caminhando. Obrigado, que bom, água. A gente vem caminhando, né? Falando sempre no tema do ano. Eu tenho muito falado nesses dias sobre a lei do Espírito de vida. Então, no dia 18, eu iniciei falando que na lei do Espírito de vida temos certeza de sentido no presente e no futuro. Eu estou massificando isso aí, falando bem sobre isso. Vimos que a condição do comando da lei do Espírito, que a condução do comando da lei do Espírito de vida é do Espírito Santo. A lei do Espírito de vida justifica-nos no presente e no futuro. Nós vamos ampliar um pouquinho mais isso aí hoje. A vivência na lei do Espírito de vida, vimos como ela é. Vimos a lei do Espírito de vida testificando filiação e liberdade. Então, no dia 26, falei sobre, na lei do Espírito de vida, realidade e esperança, né? Nesse sentido, a gente está falando hoje. Pela manhã eu falei sobre a vivência do Espírito da vida e é consciente, né? Então, eu falei sobre derrotas, vitórias, sofrimento, glória, né? Eu falei sobre os profetas da atualidade, né? Ou há também as profetas da atualidade, que cada vez mais traz um evangelho diluído, né? O evangelho self-service é o evangelho que vem em um minuto, né? As pessoas agora vivem o evangelho do TikTok. As pessoas têm um minuto para gravar vídeo, então a mensagem é passada em um minuto, e eu simplesmente olho para você e digo: Deus me revelou isso, pronto, acabou. Fala pouco hoje sobre evangelho. Eu destaquei há uns meses atrás aqui, que geralmente as mensagens, ou essas mensagens, são sempre no Antigo Testamento, né? Porque quando elas vêm no Novo, elas derrubam elas próprias. Então, nesse sentido, se traz o Antigo Testamento. Então,
a vivência do Paulo é uma vivência de realidade, onde ele vive as vitórias, mas também vive as derrotas, né? É uma vivência de glória, no sentido de vivo entendendo o que o Senhor tem para mim, mas é uma vivência de sofrimento, porque a partir do momento que eu começo a viver no Evangelho, eu começo a praticar o Evangelho, também recebo as consequências do Evangelho. Vimos que enquanto a redenção é aguardada, a criação geme, a gente vai ampliar isso aí agora, nós gememos e o Espírito Santo geme, né? O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 19, diz assim, olha, nós sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo todo ao nosso redor está sob o poder do maligno, né? O mundo está morto no mal, né? É isso que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, né? Aqui não é um discurso de vitimização, não é um discurso de niilismo, né? De alguém que está simplesmente triste e acha que não tem mais sentido para a vida. Pelo contrário, quem está falando para você é alguém que está cheio de sentido, entende claramente que na esperança, né, tempos melhores virão, mas a gente não pode deixar de olhar para a Bíblia, né? Aí a gente percebe que com a lei do Espírito de vida, há esperança de liberdade no presente e no futuro, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Veja, o que o texto me ensina olhando para Romanos capítulo 8, nos versos lidos? Também que na vivência dessa lei do Espírito de vida, a criação espera por sua liberdade, por sua redenção. Esse texto é tremendo, irmãos. Quando eu olho para esse texto, eu percebo a fala como ciência ambiental, né? Quando o apóstolo Paulo simplesmente fala sobre esse texto, ele fala do momento que nós temos passado, do que a gente acha que é a atualidade, mas que começou no Éden, né? Quando o apóstolo Paulo diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, ele está falando exatamente da era atual, né? Ele diz que ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que um dia aconteça essa gloriosa liberdade, né? E aí o apóstolo Paulo diz no verso 22, sabemos que toda a natureza criada geme. E quando a gente fala de natureza criada, a tendência da gente é pensar na terra, né? Não. Tudo que foi criado, quando eu olho para as zonas celestiais, também foram criadas por Deus, né? Se você fizer uma pesquisa pequena, você percebe que há tanto lixo lá em cima quanto aqui embaixo, né? E já há uma preocupação dos cientistas acerca disso, né? Para tentar construir estações para tentar resgatar esse lixo, né? E alguns serem recuperados. A gente não percebe isso, mas isso é bíblico, né? A natureza aguarda a volta de Jesus para ser restaurada, né, no arrebatamento também, porque quando acontece o arrebatamento do ser humano, né, a ressurreição, simplesmente a natureza está sendo restaurada da mesma forma. Quando começou isso, Hamilton? Vamos para Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, e aí a gente não vai ler, né, porque na realidade a gente não tem tempo para isso, a gente vai caminhar, né, eu vou caminhar comentando, né, mas olhe, Gênesis 1, nos versos 26 a 31, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e aí Deus diz exatamente que esse homem vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, Deus cria o homem exatamente para dominar sobre todos os animais, né? No verso 27,
Quando Deus fala com o homem, né, ele diz assim: encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus diz: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com as sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, todos os grandes animais da terra, todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. Deus entrega a natureza ao homem, tá? Se você perceber no finalzinho do texto, que esse texto que eu estou trazendo para você, o texto diz que Deus viu que tudo que havia feito era muito bom, tá? Quando você vai para Gênesis capítulo 2, né, o texto descreve a natureza presente, tá? Então veja, o escritor começa dizendo que essa é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados, tá? Aí o texto traz: quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra. Começa a descrever como é que era aquele momento, né? Naquele momento a natureza. Veja, a partir do verso 8, descreve o jardim do Éden, o sistema hídrico do jardim, assim como os minerais, tá? Nesse sentido, você vai perceber tudo aí. O texto descreve como funcionava, né? No Éden, verso 10, nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4, né? Sistema hídrico. Quando Deus cria a terra, cria toda a natureza, Ele simplesmente prepara toda a estrutura de alimentação da natureza, tá? Veja no verso 15, a gente está em Gênesis 2:15. O Senhor Deus coloca o homem no jardim para quê? Cuidar e cultivá-lo, tá? E aí é quando ele diz, você pode comer livremente do que tem aqui, é tudo para vocês, mas não toque no fruto, não coma do fruto da árvore do bem e do mal, não coma, tá? Não coma. A ordem é muito clara, tá? No verso 19, diz que depois que Deus formou todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor simplesmente traz para o homem, e o homem começa a conviver com esses animais, é Ele quem dá os nomes desses animais, e ele vive em contato claro, simples e direto com a natureza. Havia uma harmonia entre ser humano e natureza, né? No verso 25, a gente está no finalzinho de Gênesis 2, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Finalmente, vamos passar para Gênesis 3. Em Gênesis 3, a gente tem o problema do pecado. E aqui, vejam, que quando o homem come do fruto, os olhos se abrem e percebem que estão nus. A vergonha, que não existia antes, agora existe, né? Nesse sentido, há o relato de que soprava a brisa do dia, quando Deus veio conversar com o homem, né? O casal se escondeu da presença de Deus porque estava com vergonha. A conversa inicial de Deus é com o homem. Vamos pular para o verso 17. E aqui, irmãos, por que eu trouxe Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3? Primeiro, para vocês perceberem que realmente havia uma interação livre entre ser humano e natureza, tá? Quando você vai lá para o verso 17 de Gênesis 3, aí tem a declaração de Deus para o homem. Eu vou destacar só a declaração de Deus para o homem, porque na realidade aqui é a quebra do pacto. Ao homem Deus declarou:
visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Deus amaldiçoou a terra. Deus subjugou a terra. Essa mesma terra que é falada aqui em Romanos capítulo 8, tá? Quando você vai para o verso 23 ainda, em Gênesis 3, o Senhor manda embora do jardim do Éden o casal, né? E aí eles começam exatamente a cultivar como o Senhor disse que ia ser, né? A partir do verso 18, Deus disse que a terra dará espinhos, ervas daninhas, você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, ao pó voltará. Aqui tem uma informação muito importante para a gente. Nós fazemos parte da terra. O homem foi tirado da terra. Nós somos parte do meio ambiente. Nesse sentido, a Bíblia é clara quando Deus diz ao homem: você veio da terra e vai voltar para a terra. Você simplesmente faz parte disso tudo. Esse é o problema. Quando o homem foi expulso do jardim do Éden, se você for lá para Gênesis capítulo 5, nos versos 28 a 29, quando se fala da procedência de Lameque, no verso 28, diz que Lameque teve Noé, ele nos aliviará do nosso trabalho, do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Tá? Quando você começa a adentrar no texto bíblico, você vai perceber muito próximo isso. Eclesiastes, verso 1, no capítulo 1, nos versos 1 e 2, a fala de Salomão é bem clara sobre isso. Grande inutilidade é viver. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Vaidade, somente vaidade. No mesmo texto, Eclesiastes, Salomão fala várias vezes sobre isso. Capítulo 12, verso 8, ele diz que é tudo sem sentido, é tudo vaidade. Da mesma forma, ele diz, não faz sentido, nada faz sentido nessa vida. Porque exatamente o homem foi expulso do jardim. Esse é um problema grave que nós vivemos, principalmente agora no nosso século 21, onde o homem, por causa de sua vaidade, ele destrói o seu ambiente, se destrói, porque quanto mais vaidade, mais ele busca atrás de sentido e mais destruição. Quer ver uma coisa? A geração atual está conseguindo ter QI menor que os pais, por causa disso aqui. Isso aqui que foi feito para facilitar a vida das pessoas, está prejudicando. Cada vez mais pessoas ficam dependentes disso aqui. Os jovens, eu quero dizer, quando eu digo jovens, eu quero dizer já as crianças dessa época, estudam pouco, leem muito e sabem pouco, por causa da internet. Tem muito acesso às telas, e pouca aprendizagem. Nunca na história da humanidade foi registrado que filhos tenham QI menor que os pais. Nunca. Nós estamos conseguindo isso agora. Hoje eu estava ouvindo uma reportagem sobre estudo de inglês no Brasil. A porcentagem de pessoas que estudam inglês no Brasil e pela história adiante, com a desculpa de que tem que estudar inglês, porque inglês é a primeira língua do mercado, e aí emprego garantido é estudar inglês, e aí se percebe que nunca se estudou tanto inglês no Brasil, mas poucos terminam o curso. Poucos. E por mais que se estude, se fala pouco.
né? Então, são coisas que se tem estudado, né? Por que isso? Por causa da vaidade. Quer ver o símbolo, um símbolo pequeno entre nós, pequeno. Isso aqui, ó. 180 mililitros de água aqui, certo? Isso aqui vai para o lixo. Você sabe quantos anos passa para isso aqui ser degradado? Entre 250 e 400 anos. Sabe quantos litros de água gasta para produzir um copo desse? 3 litros. 3 litros. Espera aí. Tem água aí, tem, amor? 3 litros. Então vejam. Você toma 180 mililitros de água. Não tem mais precisão, você vai jogar fora. Esse copo vai ser jogado fora, vai para o lixo para ser degradado entre 250 e 400 anos. O grande detalhe é que esse plástico não se dissolve totalmente. Então ele é transformado em microplástico. Ou seja, vários pedaços pequenos de plástico. E que possivelmente esse copo que eu acabei de tomar água, ele contamine a natureza. Se você fizer uma pesquisa, ou se você fizer um exame específico em você, talvez você tenha plástico no seu estômago. Por quê? Isso é pesquisado e comprovado cientificamente. Porque os plásticos que jogamos no lixo vão para os rios, para os mares e são ingeridos pelos peixes. E aí nós comemos peixes, achamos que estamos comendo carne sadia e comemos plástico. Aqui está um pequeno exemplo da vaidade humana. Tá? Você toma 180 mililitros d'água e gasta 3 para fazer um negócio desse. A gente vai começar a conversar muito sobre essas coisas, inclusive diminuir o consumo disso aqui. Né? Parabéns a quem está trazendo garrafinha, né? Eu vou instigar todo mundo a trazer garrafinha, ou então copo reaproveitável, né? Tem bem uns 10 anos que eu brigo por causa das minhas canequinhas, mas eu vou continuar usando. Esse é o problema da vaidade, irmãos. Se vocês forem para a Bíblia, veja Salmo 39 nos versos 4 e 5. Salmo 39, 4 e 5. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Eu gosto muito dessa última frase na revista atualizada que diz: na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Por causa da vaidade, o homem está destruindo o sistema que Deus colocou para alimentá-lo, certo? A gente precisa perceber isso. Esse sistema que simplesmente o homem, a partir do Éden, a partir do pecado do Éden, né, coloca em risco, né, vai ser restaurado no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Com certeza. Precisamos fazer algo melhor que isso? Precisamos. Né? Nós precisamos. Porque na realidade nós não sabemos quando será isso. Né? Eu preciso ter um mundo melhor para os meus netos. Você precisa ter um mundo melhor, talvez, para os seus filhos, para os seus netos. Você simplesmente precisa começar a entender que isso é fruto do pecado. Tá? Quando você vai lá em Tito, a carta do Paulo a Tito, capítulo 2, nos versos 11 a 14, o Paulo diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar
a impiedade e as paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança e gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. No verso 14, Paulo diz assim: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Se nós nos conscientizarmos que diminuir isso aqui, e eu estou usando como exemplo simples o copo descartável, mas se nós nos conscientizarmos que somos seres humanos em restauração, que fomos restaurados pelo Senhor, e que isso aqui também é boas obras, porque ensinaram a gente que boas obras é fazer obra social. Também é. E olha lá, que obra social visando um retorno não é boas obras. Tá? Porque boas obras é resultado de coração restaurado, irmãos. Se nós entendermos que Deus nos restaura para que nós renunciemos à impiedade, às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa aqui, nós vamos entender que isso precisa ser banido de nossa frente. Eu lembro da época em que eu ia para o supermercado e trazia bolsa de papel. Eu lembro da época que isso aqui não existia, porque a gente tomava água em copo de papel. Mas a indústria entra dizendo que isso é vantagem. Sim, porque é vantagem para si, para nós não. Porque, por exemplo, tomar líquido quente nisso aqui é probabilidade de câncer. Então a gente precisa entender o que é boa obra. A indústria vem e simplesmente convence, porque o capitalismo faz isso. Você entra na onda achando que tudo vai melhorar e quando você vê está tudo pior. Mas graças a Deus, né? Porque a Bíblia caminha com a gente por um caminho que mostra como vai ser. Por exemplo, quando você olha para Apocalipse capítulo 21, no verso 1, como eu citei pela manhã, João vê novo céu, nova terra, pois o céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Irmãos, quando a gente olha para Isaías capítulo 66, no verso 22, essa profecia está ali. Então é interessante que os profetas do minuto não percebem essas coisas, né? A ligação entre o antigo e o novo, a antiga aliança e a nova aliança, né? Mas nessa lei, na lei do Espírito de vida, há esperança de liberdade para o presente e para o futuro. Aí nos traz o texto um segundo ensinamento, que na lei do Espírito de vida a esperança é auxiliada, assistida pelo próprio Espírito de Deus. Eu tenho falado nisso nessas 3 últimas semanas, né? Se você quiser, você pode voltar para as mensagens, está tudo lá no meu canal do YouTube. E eu tenho falado isso e tenho repetido, e vou continuar repetindo, porque nós achamos que o Espírito Santo só serve para que Ele nos dê dons de línguas, profecias, para que nós nos animemos a bailar no meio do salão, para que nós, sei lá, falemos coisas, recebamos emoções. Existe um vocabulário até agora no meio dos crentes, né? Ativar. Você ouvir isso, ativar. Ative discípulos em sua igreja, ative estudantes profícuos em sua igreja, ative apóstolos em sua igreja. Ativar é a nova gíria do momento dentro dos crentes, já há algum tempo, mas agora está aumentando. Quando eles falam de ativação, falam do poder do Espírito Santo, como se, sei lá, tivesse alguma coisa desligada e você ligasse a pessoa. Eu não consigo entender essas coisas, porque na lei do Espírito de vida, a esperança é sempre auxiliada, assistida pelo Espírito Santo. Tá? Nós
temos visto isso. E temos visto também que o nosso trabalho simplesmente é nos colocarmos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Santos e agradáveis ao Senhor. Eu lembro de uma música antiga, né? O teu trabalho é só descansar em mim. É sempre assim. E em Romanos capítulo 8, nos versos 23 a 27, vamos voltar para Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, e não só isso, ele está falando da natureza que geme, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Ele traz uma observação interessante, esperança que se vê não é esperança, quem espera por aquilo que está vendo, pergunta ele, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito, ou o próprio Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Agora veja o que o apóstolo Paulo fala, nós também gememos, nós continuamos gemendo, nós ansiamos por esse momento, pela redenção, pela restauração, pela volta de Cristo, pela ressurreição, pelo arrebatamento, nós gememos esperando esse momento. Tá? Gememos esperando esse momento, mas enquanto nós gememos esperando esse momento, o Espírito Santo geme em nós. Por que ele geme, meus? Isso é tremendo. Paulo começa a falar como é que o Espírito funciona em nós, exatamente como eu tenho dito nas últimas semanas, né? Que de repente não nós agimos mais, mas o Espírito Santo a partir do momento que ele está em nós. Isso me faz lembrar a Mateus capítulo 6, quando Jesus Cristo diz, vocês querem orar? Entrem no quarto de vocês, tameion, eu tenho explicado muito aqui sobre isso. Entrem no lugar secreto de vocês. E o Senhor, que o Pai que está em secreto, vê vocês no secreto. Ele vai ver o que vocês têm dentro de vocês. Ele vai sondar vocês e vai entender o que tem em vocês que não presta. O lixo dentro de vocês. Porque o tameion era exatamente aquele lugar onde se colocava coisas que não se queria mais, mas ao mesmo tempo não conseguia se desgrudar daquilo. Sabe aquelas coisinhas que você tem, que não servem para nada, mas você guarda, porque significa tanto para mim, e vai ficando lá, vai enchendo, vai simplesmente contaminando, mas é importante para você, apesar de não usar. Assim é o tameion, a dispensa das coisas que você tem, né? O Espírito geme, exatamente, aqui é como se ele estivesse saindo de suas entranhas. Esse gemido sai de suas entranhas. As pessoas dizem que é falar em língua. O texto no original não deixa a entender que isso aqui é falar em línguas. Pode ser? Pode ser. Mas o texto original não diz que é. O fato é que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Nós não entendemos. 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. E essa oração é feita ao Pai, direto. O Pai entende claramente. Nossos gemidos se transformam nos gemidos do Espírito Santo. Interessante, né? É Ele. É Ele. 2 Coríntios 5,7. Porque vivemos por fé, não pelo que vemos. É o que o Paulo fala em Romanos capítulo 8. Né? Não é para viver pelo que se vê. Se vê, para que ter fé? Para que ter esperança naquilo que está vendo? Você tem que ter esperança naquilo que não vê.
né? E tem que ter paciência, né? Porque na realidade o João diz no Apocalipse, aliás essa fala de Jesus Cristo, né, que se aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Crer nessa restauração, crer que o Senhor vai restaurar a natureza juntamente com a humanidade, crer que vai chegar o momento, crer que esses sofrimentos passarão. Gálatas capítulo 5, verso 5, o Senhor diz assim através do apóstolo Paulo: pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Nesse sentido, precisamos entender que a lei do Espírito de vida tem como auxiliar ou assistente direto para nós o Espírito Santo, o próprio Deus, a própria pessoa de Deus em nós. Porque foi promessa do Senhor lá em João 14,16. Eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro conselheiro, consolador, para estar com vocês para sempre. É o que diz o texto. Para sempre. Eu quero, caminhando para o término, eu quero ler Romanos capítulo 8, nos versos 14 a 16, que eu falei a semana passada, dizendo, ou repetindo, o apóstolo Paulo quando diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberão o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então veja, nós não somos escravos no sentido de obrigados, nós somos livres, né? Nós nos fazemos escravos, servos, porque nos entregamos ao Senhor, né? E nesse sentido, quando o apóstolo Paulo diz que nós esperamos, ansiamos por essa redenção, ele está falando da redenção definitiva. Ele está falando exatamente de estar com o Senhor definitivamente. E eu quero, para encerrar, levar você para o Salmo 139. No Salmo 139, irmãos, para mim está um dos textos que mais se encaixa com essa questão da intimidade com o Espírito, com essa fala do apóstolo Paulo de que enquanto nós gememos, o Espírito Santo geme, e geme com gemidos inexprimíveis, intercedendo diante de Deus por nós. Isso nós precisamos aprofundar um pouco mais em oração. Na realidade, é um texto, o texto de hoje, que nós vamos aprofundar mais adiante. Veja o Salmo 139. Né? Eu não vou ler, porque vai ficar cansativo, mas eu quero destacar. Né? Tu me sondas e me conheces. O salmista, ele diz: ó Senhor, é como se ele estivesse dizendo: olha, eu acordo pela manhã todos os dias, e o Senhor já sabe como eu me acordo. Sabe? Tem muitos no nosso meio que não fala comigo quando eu acordo. Não fala comigo quando eu acordo. Só fale depois que eu tomar café. Né? Ou então, eu não sou boa companhia, fica longe de mim. Né? Quando eu acordo. O Senhor sabe disso. Né? Senhor, quando eu me acordo, o Senhor sabe como eu estou. O Senhor percebe todos os meus pensamentos. O Senhor me esquadrinha. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Né? Até mesmo as palavras que nem chegaram à minha boca, eu pensei, o Senhor já sabia delas. Né? O Senhor já sabe delas. Né? Nem mesmo essas palavras escapam. Né? Tu me cercas, Senhor, por trás, pelos lados, adiante. Olha no verso 6, quando o salmista diz: tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Pense na intimidade, isso aqui é intimidade, irmãos. Né? Não é, Senhor, eu descobri que estava nu e me escondi. Não, não. Senhor, olha só, eu sei quem Tu és, e por mais que eu ache que a coisa não deva ser falada, eu sei que não adianta nem eu falar, porque Tu já sabes.
Então, nesse sentido, é assim o salmista no Salmo 39, no 139. E ele começa a falar, né? Por onde eu vou escapar do teu Espírito, Senhor? Sabe, irmãos, é incrível isso. Alguns de nós fazem coisas, como Adão fez, né? Que parece que Deus não sabe o que está fazendo. Como se Deus não tivesse acesso. Como se Deus não soubesse o que acontece em sua vida, né? As pessoas fazem coisas escondidas achando que, às vezes até carregam um sentimento de culpa. Aquele sentimento de culpa é exatamente fruto lá do Éden, né? Eu estou fazendo, não devia fazer, né? Mas agem como se Deus não tivesse presente. Olha só o salmista a partir do verso 7. Eu não posso escapar de ti para lugar algum, Senhor. Para onde eu vou fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, tu estás. Se eu for para a sepultura, tu conheces. Se eu subir com as asas da alvorada, se eu voar, morar nas extremidades do mar, né? Se eu for lá para o extremo, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga, me encubram as trevas, mesmo naquela casa, viu? Mesmo naquela casa, me encubram as trevas, o Senhor estará lá. E aí ele faz, olha só, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, ou seja, mesmo que seja tudo um terror na minha vida, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Certo? Pense na intimidade. E aí ele explica por que essa intimidade. Olha só, ele fala, tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque tu fizeste desse momento um momento especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, Senhor. Eu digo com convicção, diz o salmista, e eu repito as palavras dele. Meus ossos não estão escondidos. Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro de 2014, quando eu estava morrendo e não sabia. Mas Deus sabia de tudo, tudo. E se eu estou aqui hoje é porque Ele não permitiu que o que eu não sabia fosse adiante. Incrível, né? Deus providencia algumas coisas, sabe? Como se Ele dissesse assim, ó, espera aí, chegou a tua hora não, tá? Eu vou arrumar um negócio aqui porque tu vai saber o que está acontecendo, entendeu? E é isso que o salmista diz, tá? Os meus ossos não estão escondidos de ti quando esse secreto, ou não estavam escondidos de ti quando esse secreto foi formado, entretecido com as profundezas da terra. Aí eu quero destacar o verso 16, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Aí ele diz, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Não conseguiria contar, por mais que eu quisesse, não conseguiria contar. E aqui tem uma coisa curiosa, irmãos, no final do Salmo, né? É interessante isso aqui. O Davi, ele está tão amargurado, tão angustiado, tão sofrido, e aí ele simplesmente deseja, num diálogo tão perfeito como esse, né? Porque eu imagino aquele cara lá no deserto sofrendo, não sei se isso foi de noite, mas eu vou imaginar à noite, o frio de rachar do caramba, e aí Davi simplesmente começa a orar e conversar com Deus. Mas diante disso tudo, ele simplesmente tem um rompante, Senhor, eu queria que tu matasse os desgraçados dos meus inimigos. Como é que pode um negócio desse? Ele fala das maravilhas do Senhor e diz, quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afasta-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e rebelam-se contra ti. Acaso não Deus que te odeiam, Senhor? Ele se revolta contra isso. Não detesta os que se revoltam contra ti?
Ele deseja ódio implacável. Agora, no verso 23, ele acalma de novo. Como se meio que, eu como psicólogo, eu fico tentando entender isso aqui, como se ele viesse navegando, sabe aquela coisa que você está sentindo o Espírito, falando no Espírito e com o Espírito, o corpo está leve, você está falando, adorando, agradecendo, engrandecendo, e diz, aqueles que te odeiam, Senhor, aqueles que me perseguem, eu queria que tu matasse todos eles, são os desgraçados, aí no verso 23, ele faz, sonda, ó Deus, o meu coração. Sonda, ó Deus, o meu coração. Conhece. Prova-me, Senhor. Tu conheces as minhas inquietações. Tu conheces as minhas inquietações, Senhor. Olha para a minha conduta. Olha para a minha conduta, Deus. E vê se tem algo que te ofende e me dirige pelo caminho eterno. Pense num diálogo. Pense no homem que geme, mas ao mesmo tempo entende que é o Senhor o caminho para a libertação. Então é isso, irmãos. Olha isso aqui, ó. Toda vez que você olhar para um copo descartável hoje, pense no mal que você está fazendo na natureza. De 250 a 400 anos para se degradar. Não se dissolve totalmente. Você toma 180 mililitros de água, joga fora, degrada a natureza, e aí ainda são mais 3 litros de água para fazer outro copo desse. Mas esse é só um exemplo. Esse é só um exemplo. O que você come, o que você faz, porque afinal de contas você é templo do Espírito Santo. O que você fala, onde você pisa, onde você põe a mão. Nesse sentido, Deus nos chamou para sermos justos e justificados. Quero concluir. E já dando spoiler para a semana que vem, né? Romanos capítulo 8, nos versos 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. Quando o apóstolo Paulo diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Os que foram chamados de acordo com o seu propósito são os que o amam. É assim que se lê o texto. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, o irmão mais velho entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Nós já fomos glorificados. Aí, Milton, por que o apóstolo Paulo diz que nós e a natureza continuamos esperando a glória ou a glorificação? Porque na realidade é o fechamento disso tudo. Nas regiões celestiais nós já fomos justificados e glorificados, santificados também, totalmente. Né? Mas nós precisamos viver. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa história da humanidade, ela tem muito que falar ainda se Jesus não voltar logo. Porque o homem está se destruindo aos poucos, aos pouquinhos, né? Se faz o veneno para se matar, né? Achando que está se fazendo melhor, tá? E o que Deus precisa nesse sentido? Eu falo de uma forma bem humana, porque Deus não precisa da gente para nada, né? Do que Deus precisa? Precisa que nós sejamos realmente servos dele, testemunhando, testificando o que precisa ser testificado aqui na terra, ou seja, viver uma vida de acordo com a vontade dele, para que vidas olhem para nós e resolvam também seguir a Cristo por causa da nossa transformação. É assim que funciona. Vamos orar? Obrigado, Deus, por tua fala, por tua palavra. Continuamos gemendo, sabemos que vamos continuar. Ah, Senhor, não serão os políticos. Não serão os políticos. Deus não age mais através dos reis. A gente ainda não percebeu isso. O Rei dos Reis já veio. O Rei dos Reis
já foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitado, ressurgiu, subiu aos céus e está sentado à tua direita, Senhor. Ele já existiu em forma humana, para que entendamos que nós podemos viver como Ele. O Rei dos Reis existe ainda, porque Ele está vivo. Não serão os políticos. O teu povo precisa entender que é o teu povo a restauração dessa história toda. Cristo em vós, a esperança da glória. E não é com política, nem com religião. É com vida na vida. É com vida no caminho, restaurando vidas. Não são os preceitos, não são os ritos, mas é vida transformada. A minha oração é que nós entendamos, Senhor, essa fala, que a Tua fala clara em toda a palavra. É a Tua fala clara em toda a palavra. Assim eu oro, continuando a pedir ao Senhor, que o Senhor esteja pelos hospitais do mundo afora, diminuindo a pandemia, colocando mãos em pessoas que precisam, tirando pessoas do CTI. Senhor, cura conforme a Tua vontade cada um que precisa. Senhor, acode famílias necessitadas. Cuida dos menos favorecidos, Senhor, porque sabemos que Tu olhas para eles. Leva-nos em paz para os nossos lares, pensando, para refletirmos naquilo que realmente Tu queres para nós. Assim eu oro, engrandecendo o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, que o Senhor os abençoe e guarde, sempre resplandecendo, fazer o rosto dele sobre vocês. Vão em paz, tenham uma boa semana. Para você que nos vê pela internet, você pode rever essa nossa mensagem, né, tanto no Facebook como no Instagram, também pode ir lá no meu canal do YouTube. Vamos caminhar juntos. Deus abençoe, uma boa semana para cada um de nós.